E aí, já pensou se a maior aventura que alguém pode imaginar começar-se com um bocejo? Parece estranho, né? Pois é, mas essa é a proposta de Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss. Aqui a gente precisa esquecer aquela ideia de heróis, de diários de viagem cheios de glamour. O que temos é uma meditação profunda sobre a jornada, a memória e a condição humana que nasce de uma mistura bem curiosa: tédio e assombro. Nossa análise começa aqui, direto na fonte, primeira página do capítulo de Piroga. E, sério, não tem nada de fanfarra, de empolgação. O que a gente vê é a imagem de um homem já no limite, exausto, olhando para uma paisagem toda seca, meses depois de ter largado a civilização para trás. A aventura aqui começa com um suspiro, sabe? Não com um grito de guerra. E com essa frase, pronto, a aventura dissolveu-se no tédio. Todo aquele mito do explorador romântico simplesmente desmorona. O Lévi-Strauss está admitindo na lata que a tal da grande aventura virou só monotonia, rotina. A realidade da coisa, para ele, não era sobre fazer descobertas gloriosas, mas sobre a repetição esmagadora do dia a dia. Um começo tedioso, a rotina da expedição. Tá, mas como era esse começo na prática? Vamos mergulhar um pouco nessa rotina que era, assim, esmagadora. Uma repetição de tarefas que acabava não só com o corpo, mas principalmente com a mente. 3 meses. É isso mesmo, 3 meses. Durante todo esse tempo, a equipe ficou cruzando o Planalto numa rotina, nossa, implacável. E o detalhe é, isso foi antes da expedição etnográfica de fato começar. Quer dizer, a exaustão não era uma consequência da viagem, era o ponto de partida de tudo. E a rotina diária? Bom, de épica não tinha nada. Era uma coisa quase burocrática. Pensa só. Montar acampamento, amarrar rede, organizar bagagem, ficar de guarda contra os bichos, preparar tudo para o dia seguinte. As tarefas eram só sobre manutenção e sobrevivência. O ponto central é esse, sabe? A aventura sonhada foi trocada por uma sequência de gestos mecânicos, dia após dia. A paisagem em mutação das planícies austeras à floresta avassaladora. Mas calma, no meio desse tédio todo, algo começa a mudar. A paisagem, e junto com ela a experiência sensorial inteira da viagem se transforma. É uma virada drástica, do seco do sertão para a floresta que chega com tudo. No começo, a jornada acontece no que ele descreve como um campo austero. É uma paisagem que era um espelho perfeito da rotina deles. Seca, monótona, parecendo sem vida. Um mundo que só reforçava aquele sentimento de tédio, sabe? Faltava cor, faltava cheiro, faltava exuberância. E aí, eles chegam na floresta. A transição que o Lévi-Strauss descreve é genial, porque não é só visual, é totalmente sensorial, capturada por um único odor. É o cheiro da mata úmida, da decomposição, que na verdade está gerando vida. Um aroma que de repente revela a complexidade e até o peso da própria existência. Curiosidades da selva. A dieta de um explorador. Bom, essa nova realidade da floresta trouxe uns desafios bem práticos, especialmente na hora de comer. A sobrevivência na selva mostrou um lado bem curioso e, para ser sincero, até meio chocante. O que esses exercícios gastronômicos envolviam? Pois é, ele usa esse termo, exercícios gastronômicos, para falar da comida. Mas o que tinha no cardápio dessa expedição, afinal? A resposta, olha, pode surpreender bastante. A realidade era bem crua. O cardápio da expedição incluía de beija-flor assado a ensopado de macaco, rabo de jacaré na brasa, tucano com pimenta. Pois é, isso mostra que a viagem era muito menos sobre ficar filosofando e muito mais sobre a luta diária para sobreviver mesmo, onde qualquer fonte de proteína era vital. O olhar para dentro, a reflexão do antropólogo. E é exatamente aqui que a narrativa dá sua virada mais importante. Porque todo esse perrengue físico, todo o tédio, todas essas esquisitices, tudo isso serviu de combustível para a verdadeira viagem, a jornada para dentro de si mesmo. O que a gente começa a entender é que existiam duas jornadas rolando ao mesmo tempo. De um lado, a jornada física, de exaustão e sobrevivência. E essa jornada era o palco para a jornada intelectual, a observação da humanidade, a autorreflexão e a tentativa de entender a própria cultura ao se deparar com o desconhecido. No fim das contas, o verdadeiro objetivo não era só ver um mundo novo, mas ver o próprio mundo de um jeito novo. O lance para o Lévi-Strauss não era só ir lá e documentar tribos distantes. Era usar essa experiência toda como um espelho. Ao olhar para sociedades tão diferentes, o que ele queria mesmo era entender as estruturas básicas que governam todas as sociedades humanas, inclusive a dele.
A distância, na verdade, era uma ferramenta para conseguir enxergar de perto. E essa citação resume tudo de um jeito espetacular. Para se conhecer, devia primeiro contemplar-se uma parcela de si mesmo num espelho de um si irreconhecível. A verdadeira sabedoria, então, não vem de olhar para o outro como um objeto exótico, mas de encontrar um reflexo da nossa própria humanidade naquilo que nos parece mais estranho. E essa, talvez, seja a maior aventura de todas.